Nesses dias nublados, eu quero declarar sobre a sua vida, vai amanhecer. Amém? Vai amanhecer. E essa é a palavra que eu quero compartilhar com você, porque Deus criou o dia e Deus criou a noite e cada amanhecer. Deus criou cada mudança de estação, cada ano. Ele abre a cada mudança de ciclo, a cada estação, a cada mudança de estação, Deus abre um portal de milagres. E para que um novo amanhecer, nós possamos presenciar a sua força sobrenatural e o seu poder ao nosso favor, transformando a nossa dor em milagres. Deus tem o poder de transformar a nossa dor em milagre. Deus tem o poder, Deus é o único capaz de transformar dias de dor em um poderoso testemunho. Porque quando a gente está nos dias de dor, a gente não consegue visualizar coisa boa, é verdade ou não é? A gente está dentro daquela dor e a gente só sente dor. A gente até se esquece que um dia a gente não sofreu, que a gente não tinha aquela dor. Quando a gente está tão dentro da dor, a gente acha que nunca vai passar. Mas deixa eu declarar sobre a sua vida, vai amanhecer. Amém? Em Lamentações, o capítulo 3, os versículos do 22 ao 24, diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Sabe o que é que faz você ficar de pé nos dias nublado, no dia que o céu está de bronze? É colocar a sua esperança nele, é lembrar dessa palavra. Ei, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. E o que é que te dá esperança? É a palavra do Senhor, é as promessas dele na sua direção, é você lembrar que ele é fiel para cumprir. Ele está declarando na sua palavra que nós teremos uma misericórdia renovada a cada manhã. A cada amanhecer, ele renova a aliança dele comigo e com você. Deus está renovando com você todas as promessas que ele lançou sobre a sua vida. Cada uma das suas palavras são sementes espirituais que geram certamente frutos que duram eternamente. Se durante os últimos tempos as situações de dor e perda o fizeram esquecer dessas promessas, hoje Deus está lembrando a você que elas não foram esquecidas por Ele. E serão cumpridas, porque tem coisas que Deus, Ele diz que vai nos entregar. E a gente gosta tanto de receber coisas, que no meio do caminho a gente recebe outras coisas e a gente acaba esquecendo daquilo que Ele mesmo disse que ia nos dar. É verdade ou não é? Quando chega a gente é surpreendido, mas Ele não disse que ia dar para você? Ele disse que vai dar e Ele vai cumprir. Ele não se esquece, eu posso até me esquecer, você pode até se esquecer, mas Deus não se esquece daquilo que Ele planejou para você. Ei, não deixe que os dias nublados te façam esquecer daquilo que Deus declarou sobre a sua vida, quando o sol ainda estava aberto. Porque quando o sol está aberto, quando tudo vai bem, a gente recebe tudo de muito bom grado, é verdade ou não é? A gente vai só recebendo. Mas quando o céu se fecha, quando fica nublado, quando o céu está de bronze, aí a gente começa a ponderar tudo que a gente começa a receber. Porque nós não estamos acostumados com o não de Deus. E eu já falei isso aqui uma vez, que o não de Deus nunca será para lhe punir, sempre será para te livrar. Deus, quando dá um não na nossa direção, Ele está querendo dizer para mim, para você, que Ele está te livrando, me livrando de algo muito pior que pode acontecer se a gente prosseguir, se a gente avançar.
Ele está respondendo às suas orações. Não há nada que ele não possa realizar ao seu favor. Mas fique com a vontade dele. Fique com aquilo que ele planejou. O salmista, no Salmo 30, o versículo 5, declara assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Ei, você vai viver tudo aquilo que ele planejou para você. Irromper fala de explodir. Vai irromper a alegria sobre a sua casa. Vai irromper a alegria sobre a sua vida. A sua vida não vai ser marcada só pelo tempo de choro. Vai amanhecer, porque a alegria está prestes a irromper na sua vida. É tempo de enxugar as lágrimas. É tempo de viver a renovação de Deus sobre a sua história. Assim como na natureza existem estações do ano, você conhece, né? Primavera, verão, outono e inverno. Sou professora. Nós também vivemos ciclos na nossa vida. Ninguém quer passar pelo inverno, mas a gente precisa passar. Tem verão que é escaldante, mas a gente precisa passar, são ciclos. E assim como é nas estações do ano, vai ser comigo e com você. Não vai ser tempo só de riso, não. Vai ter tempo de choro também. E no tempo de choro, nós precisamos aprender com o Senhor durante esse tempo também. Amém? Porque você conhece o texto que está lá em Eclesiastes 3:1. E para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para morrer. É o que a gente menos pensa, né? A gente quer ter tempo para tudo. Mas vai chegar um dia que Deus vai chamar a minha senha e a sua senha. Agora você pergunta para Deus, qual é o meu número? Deus não vai lhe dizer, mas a senha já está na sua mão. Não é não? Então não com a senha não. A gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que eu deixo tudo determinado lá em casa, viu? Tudo organizado. Ou diga a você, é a organização. Amém? Então, enquanto estamos no tempo debaixo do céu, vivemos estações da vida. E na Bíblia nós vamos encontrar também pessoas, discípulos que viveram estações na sua vida. Os discípulos de Jesus viveram momentos marcantes com ele, enquanto estavam com eles. Os discípulos, eles foram chamados, foram pastoreados, foram empoderados. Os discípulos viram e participaram de muitos milagres. Os discípulos presenciaram água virar vinho, viram curas, multiplicação de pães e peixes, pessoas ressuscitarem. Eles também riram, caminharam, choraram com Jesus. Eles viram atos de amor que ofenderam a religiosidade da época. Tudo isso foram ciclos que os discípulos viveram com Jesus. Mas olha, na última semana de Jesus na terra, foi uma semana extremamente difícil. Não só para Jesus, mas para quem estava junto com ele. Aquele que de maneira tão amorosa e poderosa caminhou com aqueles discípulos, agora estava passando por um tempo de fragilidade na sua humanidade. Ele estava com a sua humanidade sendo exposta diante de todos. E era difícil para os discípulos também presenciar aquele momento. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra desses últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, já que nós estamos terminando o mês onde nós vivenciamos a quarentena da Páscoa. Eu quero terminar compartilhando essa palavra tão poderosa dos últimos dias de Jesus, da quinta ao domingo. E nós podemos aprender tanto e receber de Deus princípios que vão nos levar a acreditar que vai amanhecer. Não importa as circunstâncias e nem o tempo de espera. Vai amanhecer para a sua vida. Amém? Então, enquanto nós esperamos amanhecer, você vai precisar fazer algumas escolhas nesse tempo de espera, porque é necessário esperar amanhecer.
E nesse tempo de espera, a primeira coisa que você precisa escolher para viver é escolha o arrependimento. Essa palavra está lá em Mateus 26. Pode colocar aqui, filho. Mateus 26. E eu vou ler os versículos 48, 74 e o 75. Mateus, capítulo 26. Eu vou ler primeiro o versículo 48, depois o 74 e o 75. O 48 diz assim: o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prenda-no. O 74 diz assim: aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Nas últimas horas de Jesus na terra, ele descreveu para seus discípulos o futuro que estavam aguardando. Então, após preparar a ceia, porque Jesus desejou sentar com seus discípulos, a última ceia ganha um novo significado e sentido. Judas é exposto na ceia como traidor. Então, no Getsemane, após um tempo de oração, Jesus é traído por Judas e é preso. Mas presta atenção que nós lemos 2 momentos. O primeiro é Pedro negando a Jesus. Pedro nega a Jesus e Jesus já tinha dito a ele que isso iria acontecer. Jesus é traído por Judas e preso. Pedro nega, Judas trai. Ambos vivem uma profunda dor, é verdade ou não é? É, mas há uma diferença, preste atenção. Porque Pedro é levado ao arrependimento. Judas é conduzido pelo remorso. Pedro, ele é levado ao arrependimento. Pedro se torna um dos discípulos mais importantes no crescimento do evangelho após a ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque todo arrependimento aponta para um recomeço. Todo arrependimento aponta para um recomeço. Ei, quando Deus levou Pedro ao arrependimento, ele pôde viver um recomeço no seu chamado. Se fosse eu e você já pensou Jesus ressurreto? Eu não sei se você assistiu a Paixão de Cristo, mas nessa passagem é tão chocante. Porque a Bíblia diz que Jesus olha para ele. No momento que ele está traindo Jesus, ele está negando Jesus pela 3ª vez. E o olhar de Jesus se cruza com o dele. Eu tenho para mim que Pedro pensou: nunca mais eu vou ter o amor do meu Jesus. Porque foi muito forte. Jesus disse para ele que ele ia trair e assim ele o fez. E os olhares se cruzaram. Você já pensou Jesus ressurreto, fazendo um sanduíchezinho, um peixinho com pão. Chama Pedrinho. E se fosse eu e você, a primeira coisa que a gente ia fazer era mais bonito para tua cara, né? Eu não te disse que tu ia me negar? Ou você ia dizer: meu querido, amado irmão, Jesus chamou Pedro. E Pedro todo cabulado, mas arrependido. Jesus perguntou a ele: você me ama? Ele tinha negado Jesus. Jesus entregou o que ele tinha de mais precioso para Pedro. Sabe por quê? Porque todo arrependimento aponta para um recomeço. Judas tira a sua vida por causa da traição. Por quê? Porque o remorso causa paralisia e dor. Você conhece alguém que vive com remorso?
É alguém que tem um sentimento de culpa extremamente aflorado, ela não consegue se relacionar, ela não consegue viver. Então, alguém que convive com remorso é alguém que vive paralisado na sua dor. É alguém que nem ele mesmo não se aceita. Alguém que vive com remorso é alguém amargurado. Conhece alguém que vive com remorso? Não se arrepende. Não se arrepende, porque aquele que se arrepende deixa, alcança misericórdia, mas quem vive com remorso alimenta, gosta de pessoas por perto que lamba as suas feridas. Gente que alimenta a ferida e aquele remorso nunca vai passar, porque remorso não é arrependimento. E essa foi a causa da morte de Judas. Ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. Ei, Deus não tem problema com as suas fraquezas, mas com o nosso orgulho e com a nossa falta de quebrantamento. Ei, Deus não está à procura de perfeição, não. Mas Deus deseja encontrar em mim e você um coração arrependido, quebrantado na presença dEle. A palavra declara em 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Dê um glória a Deus aí. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O arrependimento leva à salvação. E foi isso que aconteceu com a vida de Pedro. Saiba que há um lugar em Deus onde você pode recomeçar. Ei, fique, Deus diz ao seu respeito. Pessoas são levantadas até para nos condenar, mas fique com aquilo que Deus disse ao seu respeito. Talvez se fosse eu e você no lugar de Jesus, a gente não ia querer Pedro mais perto de Jesus, é verdade ou não é? É. Negou Jesus. Mas o que foi que Jesus disse? Venha para perto de mim e apacente as minhas ovelhas. Jesus entregou aquilo que era mais precioso para ele. Vidas, ei, Jesus é apaixonado por vidas, consequentemente, Jesus é apaixonado por você. Não importa o que você fez até aqui, deixe que o Espírito Santo te conduza em arrependimento. Ei, escolha o arrependimento. Amém? Ó, minha gente, em nome de Jesus, dê glória a Deus, aleluia, vocês estão sem máscara. Vocês estão sem máscara, amém? Pode dar, eu vou ouvir. Enquanto você espera amanhecer, você precisa também escolher confiar e descansar. Repita comigo, confiar e descansar. Em Lucas, capítulo 23, os versículos 54 a 56, vai dizer assim: era o dia da preparação. E estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. A Bíblia diz que elas descansaram. Só descansa em Deus quem confia em Deus. Só descansa em Deus aquele que confia em Deus. Porque aquelas mulheres, elas estavam acompanhando Jesus e elas decidiram obedecer ao mandamento de descansar. Os fariseus estavam preocupados, estavam angustiados. Por isso que eles foram até Pilatos para pedir que o corpo de Jesus fosse vigiado. Por quê? Porque Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. E eles disseram, não, tem que mandar alguém ficar lá na porta, porque vai que alguém tire o corpo de lá. E aí como é que vai ser? Vão dizer que o homem ressuscitou. E aquelas mulheres, elas, por confiar em Deus, elas obedeceram ao mandamento e descansaram. Sabe por quê, minha gente? Porque a religiosidade cansa, mas Jesus nos faz descansar. Jesus nos faz descansar. Esse sábado tinha uma aparência de que a morte venceu a vida. Jesus já tinha sido sepultado, a pedra já tinha sido colocada no lugar.
Não havia mais o que elas podiam fazer. Parecia que a morte havia vencido. Uma sensação de que o abandono na cruz ainda permanecia sobre todos. Mas ainda assim, aquelas mulheres decidiram descansar. E deixa eu dizer algo para você, em momentos difíceis, nós precisamos confiar que Deus está no governo de tudo e descansar nele. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Porque se ele está dizendo que a gente pode, é porque a gente consegue. Se ele está dizendo que eu posso confiar e descansar, mesmo nos dias nublados, nos dias de tempestade, eu posso. Porque se ele diz que eu posso, eu posso. Isaías 40, tão conhecido, versículo 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aí ele continua dizendo: voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ei, aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. O Senhor é aquele que tem o poder de renovar as suas forças. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando. Ei, tem dia que nós estamos exaustos e está tudo bem. Porque às vezes a gente quer ser forte o tempo todo. Não é assim? A gente quer se mostrar forte o tempo todo. Mas a gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente só não pode desistir. A gente só não pode parar no meio do caminho. Está cansado? Para e descansa. Para um pouco, descansa, mas continua. Ah, não precisa ir correndo. Vá devagar, mas continue. Vocês estão entendendo? Dê um glória a Deus aí. Talvez agora na sua vida você está vivendo um sábado como esse. Um sábado de tudo parece perdido, onde não há mais esperança. Mas assim como aquelas mulheres, escolha descansar, escolha confiar. Talvez na sua vida, aparentemente, as coisas estão fora do controle, ou fora de lugar. E uma sensação de abandono chegou ao seu coração, porque eu tenho certeza que era isso que se passava no coração dos discípulos. Jesus estava morto. E uma sensação de abandono tomou conta dos discípulos. Mas aquelas mulheres decidiram confiar e descansar. Aprenda a confiar em meio à crise e escolha descansar enquanto você espera. Escolha descansar enquanto espera. Olha, e a espera não é fácil. O tempo de espera para que algo aconteça na sua vida não é fácil. Eu digo porque eu já vivi um tempo de espera. E eu sei exatamente como é. Os dias parecem que tem 48 horas. O dia não passa. Sabe? O choro parece que vai durar uma vida inteira. Não é uma noite inteira, é uma vida inteira. Parece que na nossa vida, enquanto nós esperamos viver as promessas, tem dias que parece que aquele dia não termina. Mas olha, preste atenção, em Deus você tem direito a um novo amanhecer. Vai amanhecer, a palavra declara que vai irromper um amanhecer sobre a sua vida. E não importa as circunstâncias, porque Deus não se move por circunstâncias, Deus se move por propósito. As circunstâncias que eu e você passamos não têm o poder de paralisar aquilo que Deus já determinou para mim e para a sua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha e na sua direção. Ei, o domingo vai chegar. Vai amanhecer. Não perca a esperança por aquilo que Deus prometeu, porque Ele vai cumprir. Ele cumpre. E é tão bonito porque Deus, Ele trabalha com detalhes. Deus, Ele não só cumpre assim, não é seco. Porque às vezes a gente promete uma coisa a uma pessoa. Eu prometi uma coisa a Lília, que eu ainda não cumpri. E aquilo está pesando em mim, porque eu estou com esse compromisso de cumprir o que eu prometi a Lília. Ela sabe o que é. E parece com Deus não é assim não. Deus, Ele sabe a hora exata. Ele vai fazer acontecer na sua vida. Então Deus, Ele não está ansioso, Ele não está preocupado não, porque já está tudo determinado no céu. Quem a ansiedade tem na terra, correria tem na terra,
dor de cabeça tem na terra, no céu já está tudo determinado. Ele sabe exatamente, Lilian, Deus sabe o dia que eu vou cumprir. Vocês estão entendendo? É assim, eu me lembro quantas noites eu chorava. Foram 4 anos de minha vida que parecia que era uma eternidade. Parecia que o dia nunca ia chegar, aquela canção mesmo. Parece mesmo que esse dia... Parecia. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que Deus nos faz esquecer o tempo de dor, o tempo da espera, se torna em alegria. Eu olho hoje para minha casa cheia de menino. Olhe, quando tem uma determinada hora na minha casa, e parece que tem 20 crianças. Só são 3 e às vezes 4, porque o vizinho gosta de estar lá. Eu digo, amor, parece que tem criança gritando aí, parece que é a minha sala lá no meu trabalho. Um bocado de criança. Mas eu olho e Deus me fala, você pediu. Eu disse, foi mesmo. Eu me lembro que quando eu fiquei grávida do terceiro, porque o segundo, Valentina bebezinha, e eu orava. Eu me lembro que tinha um som no quarto dela, eu ia para lá na cadeirinha de amamentar, balançava, eu chorava, eu dizia, Deus, foi tudo. Ai, Deus, assim, se o Senhor pudesse ser ainda melhor. Eu queria ter essa sensação de 2 filhos, porque como é que divide o amor, né? Eu amo tanto a minha filha, se o Senhor puder. Aí ele disse, assim seja. Valentina tinha 8 meses, eu fiquei grávida. No aniversário de 1 ano de Valentina, eu já estava com quase 5 meses. E eu estava tão satisfeita. Satisfeita, Deus sabe. Não, mas é como eu quero, não é como você quer. Você não pedia? E eu me lembro, quando eu comecei a me sentir mal, eu peguei o exame, porque os exames agora é chique, né? É um negócio, parece um termômetro, né? Um termômetro digital, um negócio chique. No meu não era não, botava assim, né? Olhava lá e aparecia 2 negocinhos. Aí, nesse dia, o pastor queria trazer remédio de quê? De verme. Eu estava enjoada, ele disse, isso é verme, nunca mais tu tomou remédio. Eu dizia, mas se não for, ele disse, menina, não tá vendo que isso é verme? Vinícius já era verme também, né? Aí eu disse, então faz assim, tu traz um exame, que eu sei que eu não tô, mas só para desencargo de consciência, e aí tu compra o remédio. Aí ele trouxe o exame e um bocado de remédio, para todo mundo tomar. E aí eu fui pro banheiro, o coração aflito, eu já sabia. Porque a gente sente, a mulher sente. Olha, quando eu botei, não deu tempo de eu dar as costas. Já ficou roxo. E eu já saí do banheiro chorando. E ele, o que foi, menina? O que foi? Eu só fazia chorar. Eu chorava tanto. E na mesma hora Deus veio no meu ouvido. Chorando por quê? Por que você está chorando? E eu dizendo para ele, eu já estou voltando a pregar, eu já posso ir para a igreja. Porque eu me dediquei muito às crianças e eu fiquei mais em casa. E eu gostava de servir. E Deus dizendo para mim, mas não é como você quer, como eu quero. Não acredito que você vai chorar. Você chorava porque não tem e agora está chorando porque tem demais? E ele está aí, não me deixa mentir. Eu pedi para ele orar por mim. Ore por mim, eu não quero rejeitar meu filho. E Vitinho é essa alegria. Aí eu disse, Deus, agora tá bom. Eu vou lhe ajudar nesse processo. Doutora, pode cortar tudo que é por aí. Ligar, amarrar, botar super bonde. E ele disse a doutora. Ou ele disse a doutora, se essa menina aparecer grávida, eu deixo ela na sua porta. Porque foi uma luta dele e dela, porque ela não queria que eu ligasse. E o Senhor, ele fez muito mais do que eu pedi, do que eu esperei. Mas, teve o tempo de espera. Não foi fácil. Mas eu precisei confiar e descansar. Tem dia, e eu não vou aqui com hipocrisia. Tinha dia que eu estava bem descansada. Mas tinha dia que era luta, eu e Deus. Por quê? Porque nos dias nublados, é difícil a gente olhar para o céu e ver que vai amanhecer. Já olhou para o céu num dia de muita chuva, que a gente olha assim, Deus, não está abrindo não. Só Joyce para desenhar o sol no chão para abrir. Mas tem dia que o céu está nublado e não tem uma pontinha de esperança que vai amanhecer. Mas olha, em Deus
vai amanhecer, ainda que o céu esteja de bronze. Ainda que o céu esteja de bronze, não perca a esperança. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que era que Jesus tinha dito para os seus discípulos? No terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aquelas mulheres, mesmo abatidas com tudo que elas tinham vivenciado, elas decidiram descansar e confiar. E por último, enquanto espera amanhecer, faça a escolha da fé. Marcos 16, versículo 2 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Está dizendo aqui na palavra, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Ei, você tem expectativa pelo que Deus fará? Amém? Você precisa ter expectativa com aquilo que Deus fará na sua vida. Se você não tiver, quem é que vai ter por você? Se você não colocar as suas expectativas em Deus, aonde você vai colocar? Ei, tem coisas que só Jesus pode fazer. Tem coisas que dinheiro não compra, que a amizade não te dá, e até seus familiares não têm o poder de fazer por você. Tem coisas que só Jesus faz. E naquele dia, aquelas mulheres, elas apenas não criam. Elas se moveram em fé até o túmulo de Jesus. Quando elas chegaram no sepulcro, elas descobriram que ele tinha ressuscitado. Quando elas chegaram lá, elas se depararam com um anjo. Mateus 28, a partir do versículo 5, diz assim: o anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E aonde estavam os discípulos? Cadê os homens que andavam com Jesus, que Jesus tinha compartilhado tudo o que ele ia acontecer? O que aconteceu com todos os outros? Por que só as mulheres? Jesus havia dito que ressuscitaria, mas apenas aquelas mulheres foram até o túmulo. Sabe o que é interessante a gente entender? Que a expectativa daquelas mulheres era grande. Então elas se moveram em fé e foram surpreendidas. Ei, quando as nossas expectativas em Deus estão grandes, a gente se move em fé. Quando as nossas expectativas em Deus estão de forma, num nível acima, Deus, a nossa fé se move na direção de Deus. Eu gosto de pensar que fé não é sobre só Deus agir, é sobre eu e você tomar a posição que precisamos tomar. Porque muitas vezes a gente entrega tudo nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente se coloca assim, agora é com Deus. E acha que isso é a maior fé. Não. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa se mover. Ei, Jesus disse que ressuscitaria. Aquelas mulheres poderiam ter ficado em casa esperando Jesus aparecer na porta delas. É verdade ou não é? É. Elas poderiam simplesmente ter ficado em casa, esperando Jesus ressuscitar, mas não. Elas foram lá, elas se moveram em fé, elas colocaram suas expectativas no lugar e na pessoa correta. A alegria preencheu o coração daquelas mulheres. E elas precisavam anunciar a esperança que Cristo representa para todos nós. Aqueles últimos dias ficaram marcados não só na vida daqueles discípulos, mas nos ensina a ter uma vida de escolha, ainda que tudo pareça não estar dando certo. Ainda que na nossa vida as coisas estejam fora do lugar, como aconteceu naquela quinta-feira, quando Jesus ele foi entregue,
quando Jesus ele foi negado, quando Jesus ele foi traído, parecia o fim, mas era só o início da minha e da sua vida abundante nele. Às vezes nós vamos passar por situações que parece, mas apenas parece que é o fim. Mas o Senhor, em cada fim, Ele bota uma vírgula e coloca um novo começo na minha e na sua vida. Só Ele tem o poder de colocar o ponto final na nossa história. Amém? E foi assim. Nós recebemos de Cristo um novo amanhecer, pois fomos resgatados das trevas para a sua luz. Isso está lá em Colossenses 1,13, que diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Os dias escuros, as noites duradouras, o choro constante, nada disso tem o poder de nos afastar do amor dele.